Eu quero convidá-lo a orar mais uma vez pelo nosso mais um. Tem orado em casa, tem intercedido, tem investido nesse seu mais um, nessa sua mais uma. Então eu convido você a pensar nessa pessoa agora e fechar seus olhos e orar nesse sentido. Pai, queremos interceder por vidas. Nosso negócio é gente. Nosso maior desejo é ver pessoas salvas, ver esse espaço completo de pessoas adorando o Teu nome. Por isso clamamos ao Senhor por aqueles que estamos investindo, aqueles que estamos orando, aqueles, ó Deus, que estamos desejosos em ver, ó Pai querido, na Tua casa, adorando o Teu nome. Por isso, Deus, nesse momento, visite essa pessoa que estamos orando. Visite esse casal, essa família em que temos o sonho de investirmos e de forma intencional e vê-los, ó Deus, adorando o Teu nome. O nosso desejo, ó Deus, é que a Tua igreja periodicamente realize batismos, levando pessoas à Tua presença. Por isso, ó Deus, coloque no coração de cada um aqui nessa noite um desejo irresistível de levar o Evangelho àqueles que estão ao seu redor. E agora, Pai, fale conosco através da Tua palavra, revele a Tua vontade, e que, Senhor, somente o Teu Espírito Santo tenha total autoridade nessa noite. É assim que oro em nome de Cristo. Amém e amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 a Pedro. A partir de hoje nós vamos estar estudando essa carta. Se Deus assim nos permitir, 1 e 2 a Pedro nós vamos estudar juntos, à noite. A carta de Pedro, alguns estudiosos acreditavam que não foi ele que escreveu. Eles tinham algumas dúvidas ao ler essa carta, tanto a de Pedro, a primeira e a segunda, quanto até mesmo o Evangelho de João e as cartas de João. Porque eles acreditavam que esses dois pescadores, homens simplórios ali da sociedade, eles eram iletrados, incultos. E eles tinham uma certa dúvida de como que homens como Pedro, como João, poderiam escrever tão bem como eles escreveram. Diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem letrado, um homem com bons estudos, falava difícil, estudava os filósofos da sua época. Mas em Atos capítulo 4, verso 13, diz que vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E aqueles homens ouvem Pedro, ouvem João, eles ficam admirados ali em Atos. Mas a expressão que está aqui, de homens comuns, homens sem instruções, ou algumas traduções leigos, na verdade não significa que eles não sabiam falar, não sabiam escrever, mas eram pessoas sem uma instrução formal. Eles não estudaram aos pés dos grandes sacerdotes, dos grandes mestres, dos grandes rabinos do seu tempo. Inclusive o próprio Jesus, algumas vezes, os fariseus debatiam isso com ele, que Jesus não havia estudado aos pés, como, por exemplo, de Gamaliel, que era um dos grandes rabinos daquele tempo. Mas, irmãos, a gente não pode negar que tanto Pedro quanto João tiveram a melhor escola que eles poderiam ter, que era justamente aos pés de Jesus. Eles aprenderam com Jesus, e também nós não podemos negar um outro fator, que é justamente o mover do Espírito Santo na vida desses homens, que escreveram com muita maestria. E Pedro vem escrevendo as suas cartas
para uma igreja que está espalhada. Ele escreve essa carta de Roma, ele mesmo que está escrevendo, no ano 67 da nossa era, e ele manda essas cartas diante de cristãos perseguidos, uma igreja que era mista, misturada de judeus convertidos, de gentios convertidos, mas uma igreja que está debaixo de perseguição, principalmente romana. Uma igreja que está espalhada. Por isso que no verso 1, no capítulo 1, está Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos e peregrinos dispersos. Aí ele vai falando as cidades, de Ponto, da Galácia, Capadócia e a província da Ásia e na Bitínia. Então ele está escrevendo uma carta geral, uma carta pastoral e geral para várias igrejas. Pedro, ele é um dos principais apóstolos daqueles que seguiram Jesus. Pedro e o apóstolo Paulo são os principais que a gente encontra aqui nas Escrituras. Pedro, chamado a pregar para os judeus. Então, a função, o propósito maior de Pedro era anunciar para os hebreus. Já Paulo foi chamado para os gentios. Não que eles não pudessem falar para judeu e não pudessem falar para gentio, mas eles tinham um propósito mais direcionado. E Pedro vai dizer aos seus leitores, e agora vai dizer para você e para mim, através dessas cartas, ele traz um encorajamento, um encorajamento para um testemunho pessoal. E o maior desejo do apóstolo Pedro para você e para mim é que nós possamos ter a nossa vida cada vez mais santificada. Esse, em resumo, é o propósito dessa carta, da carta do apóstolo Pedro. A gente vai ver os cinco livros, e nós vamos aprender muito com relação a essa santidade, essa busca por Jesus. E, irmãos, não teria pessoa melhor para estudarmos sobre santidade e busca de Jesus, lógico, toda a Bíblia é principal para isso, mas o apóstolo Pedro tem algo especial. O apóstolo Pedro foi justamente aquele homem que ao mesmo tempo dizia que morria por Jesus, mas negou. É aquele homem que é como você e eu, que tinha seus altos e baixos. Aquele homem que lá, depois da morte de Jesus, e ele é enterrado, ele diz, agora eu vou pescar. Eu preciso botar a cabeça no lugar, eu vou pescar. E aquele homem que encontra ou reencontra-se com Jesus na praia, depois que Jesus ressuscitou, e Jesus disse para ele, agora vai e apacenta as minhas ovelhas. É aquele homem que em Atos capítulo 2, prega uma mensagem extremamente cristocêntrica. Ele apresenta Jesus Cristo ali, e há um apelo, só que é um apelo ao contrário. Normalmente nos cultos o apelo vem do púlpito para o povo. E lá o apelo veio do povo para o púlpito. Quando depois de Pedro explanar a mensagem de Jesus, as pessoas perguntam, e o que nós faremos agora? E aí Pedro diz, arrependei-vos e sejam batizados. Mas é o Pedro que logo lá na frente, se não me falha a memória, na carta aos Gálatas, que está entre os gentios comendo churrasquinho de porco, e quando aparecem os judeus, ele dá uma disfarçada e sai, porque ele ficou com medo de ser repreendido pelos judeus que apareceram ali, sendo ele um homem judeu. E que é repreendido pelo apóstolo Paulo. Eu fico imaginando a briga, né, de dois grandes apóstolos, um chamando a atenção do outro. Então é esse Pedro que nós vamos estudar através da sua carta, que é igual a você, igual a mim. Temos nossos defeitos, nossas falhas, e Pedro ele já começa nos ensinando algo que é necessário relembrarmos constantemente, que nós fomos escolhidos por Deus. Você crê nisso? Você é um escolhido e uma escolhida por Deus? Isso aí é importante.
Convido você então a abrir 1 Pedro 1 e 2, que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Irmãos, essa carta é linda. Essa carta, já no seu início, ela já mostra a beleza da sua escrita, quando ele vai falar justamente para aqueles que foram libertos de uma vida errada, uma vida totalmente torta. Possivelmente ele está também se referindo tanto para os judeus, como eu disse, era uma igreja mista, mas também para os gentios que ali estavam, mostrando para eles que agora eles eram um povo, que agora eles tinham esperança. O verso 18 e 19 de 1 Pedro diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aqueles que não eram povo, agora são povo, são chamados povo de Deus. Agora eles não estão mais espalhados, mas eles estão juntos, ainda que espalhados por causa da perseguição. Mas estão juntos através do sangue de Jesus. Agora eles creem em Deus através da fé em Cristo Jesus. Por isso eles são um povo. E eu digo que essa carta é linda justamente pela conversão desse povo, dos judeus e dos não-judeus, que reconhecem a salvação em Cristo Jesus, que entendem que foram chamados, que entendem a importância de tudo aquilo que aconteceu através de Jesus e agora anunciado por um dos apóstolos que tinha um pouco mais de intimidade com o Senhor Jesus. Lembrem-se que os três que mais caminharam próximo de Jesus foi Pedro, João e Tiago. Sempre estavam mais próximos de Jesus. Foi eles que foram para o Getsêmani, viram ali Jesus no seu sofrimento antes de ser preso. Eles que estavam sempre mais pertinhos de Jesus. E esse é o apóstolo Pedro. Então ele vai dizendo: olha, a salvação está disponível para todos vocês, porque Deus os escolheu. Por isso é uma carta linda. É linda porque nós fomos escolhidos por Deus, porque ainda que na nossa constituição pecaminosa, ainda que nós que andávamos de forma errada, Deus nos escolheu. Queridos, para pensar um pouquinho nisso. A forma que você vivia, a forma que você andava antes, e Deus, muito antes de você olhar para Ele já havia escolhido você. Mesmo você, tempinho atrás, conversávamos isso com os jovens aqui no horário do ensaio, do Ministério de Louvor, que nasceram em lar evangélico, não viveram as mazelas desse mundo, e depois conheceram a Jesus. Não, nasceram dentro de um berço evangélico. Mesmo assim, o Senhor os escolheu. E não há necessidade de querer viver uma vida fora de Cristo para tentar experimentar coisas novas, porque em Cristo há novidade de vida. Em Cristo nós podemos viver uma novidade de vida todos os dias, de forma saudável, agradável. Esse é o Deus que escolheu você. Ele nos amou ainda enquanto nós éramos ignorantes. Enquanto ainda nós não o conhecíamos. Ele nos amou. É isso que Pedro está dizendo. Quando Pedro se refere a peregrinos e dispersos, ele está falando também para os gentios, mas ele usa um termo que os judeus conheciam muito bem. Os judeus, eles viveram dispersos por vários lugares, ou por causa das perseguições, por causa dos seus pecados, e aí eles eram dispersos, como por exemplo aconteceu
na antiguidade, que eles foram para a Babilônia. Ou eles acabavam indo em busca de trabalho para outros países, outros lugares. Mas agora Pedro, ele não está falando só de um povo como os judeus, ele está falando da igreja. Uma igreja que está dispersa, está espalhada por todo o Império Romano, em todas as nações daquele tempo, e não muito diferente do que os judeus. Então esse é o pano de fundo dessa carta. Mas o que ela ensina para você e para mim, nós que somos igreja? Ela nos ensina que o nosso rei é Deus. E a nossa pátria é a eternidade. E aí, Pedro começa a usar uns termos que são um pouco estranhos para nós. Pedro vai nos dizer que nós não somos daqui. Olha o verso 1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo a carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros, e aí ele vai dizendo as províncias. Estrangeiro aqui, em algumas outras traduções, está forasteiros. E traz a ideia de pessoas que não pertencem àquele lugar. Que não pertencem ali. São pessoas que vieram de outros países e são estrangeiros. Agora ele está falando para um povo que está ali. Filipenses 3,20 diz que a nossa cidade, ou melhor, a nossa cidadania, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, a nossa existência como cristãos, entendemos a palavra de Deus, nós precisamos entender que nós não somos daqui. Mas soa meio estranho isso, não é? Olha para a pessoa próxima a você, dá uma olhadinha aí. Olha bem, para frente, para trás, mas dá uma olhada para alguém. Olhou? Nessa pessoa tem uma antena na cabeça dela? Ela é verde? Tem algo diferente nela, assim, que não é ser humano? Tem? Se você viu, cuidado. Não tem. Qual a diferença que nós temos das outras pessoas, então? Essa diferença não é física. Ainda que realmente somos diferentes, deveríamos ser diferentes. A pessoa do seu lado possivelmente não tem nenhum poder extraterrestre. Eu digo possivelmente, não sei, né? Mas brincadeiras à parte, irmãos, qual é a diferença, então, que Pedro está nos dizendo que nós estamos aqui como forasteiros, como estrangeiros? O que ele está dizendo sobre isso? Qual é essa diferença, então? Pedro está nos ensinando, irmãos, que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós deveríamos ser diferentes daqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Não é em roupa, não é em jeito de falar, não é se corta ou não o cabelo, não é diferenças físicas que Pedro está dizendo que nós somos diferentes. Ele está falando sobre atitudes, sobre vivências, sobre formas de agir com o outro, de viver o contrário do que esse mundo está vivendo. De vivermos o contrário desse mundo dentro daquilo que diz sobre sociedade em sua cultura, que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é uma cultura que vai contra aquilo que a própria palavra nos ensina. O que Pedro está dizendo que nós somos estranhos é que tudo aquilo que o mundo odeia, nós deveríamos amar. E aqui ele está se referindo a justamente àquilo que envolve Deus. João vai dizer que se nós amarmos este mundo, somos inimigos de Deus. Nós não seremos amigos de Deus. Se o mundo, aquilo que o mundo ama, nós deveríamos nos afastar, então. Ainda que nós estejamos aqui, não devemos fazer o que aqui se faz.
no sentido de aquilo que afasta você e a mim do Senhor, daquilo que vai sujar essa santidade, que vai prejudicar a nossa comunhão com Deus. Por isso nós somos diferentes. Nós somos estranhos. O jeito de agir. Isso é muito bem notado, como por exemplo, vou pegar aqui os jovens de exemplo, quando os jovens estão na sua roda de amizade, da faculdade, e naquele momento eles saem com os amigos. E nessa saída os amigos tomam lá o seu chopp, as suas bebidas alcoólicas, e vocês, por conhecerem Cristo Jesus, falam assim: eu quero tomar um suco de laranja. E aí muitas vezes eles acham: pô, você é bobo, hein? E eu sou bem sincero, é melhor ser chamado de bobo pelos homens do que ouvir da boca de Deus: apartai-vos. Dói mais. Eu lembro que no tempo da faculdade de psicologia, volta e meia, os amigos falavam assim: pô, a gente podia sair para tomar um chopp. Eu falava: vende suco de laranja onde vocês vão? Porque eu não bebo. Nunca fui também. Até porque os horários que eles resolviam ir, eu preferia estar em casa dormindo. Mas você não toma nenhum. Por causa da religião? Não. Não é por causa da religião. Porque eu sei os efeitos que isso traz. Eu sei as consequências que isso traz. Não estou preocupado com o que os outros vão dizer. Eu estou preocupado, primeiro, com o que Deus vai ver. E, segundo, com o que pode acontecer depois. E, nesse sentido, a gente é diferente. E deveríamos ser assim. Deveríamos, nas nossas atitudes, no nosso jeito de falar, na forma de expressar o amor para com o pecador, e isso a gente precisa gravar bem, porque Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, senão você e eu não estaríamos aqui. Nós não teríamos sido escolhidos. João vai nos dizer, verso 15 a 18 de João 17, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E aqui é um grande paradoxo para a nossa vida cristã, porque nós não somos daqui. Por que quando a gente não se converte e é batizado, a gente não vai para o céu? Pensou no dia que você foi batizado? Você mergulhou na água, na hora que você sobe, você morreu. Foi para a eternidade. A gente nem teria culto aqui, né? Esse é um problema para quem fosse batizar o outro, porque pastor não ia ter, né? Que quando a gente fosse batizar, morria. Não seria bom também? Olha que bênção, irmão. Você se converteu, você foi aceito por Jesus Cristo, teve teus pecados ali perdoados, pecado da rebelião, você aceitou Cristo e vai para a glória. É ou não é uma bênção isso? E por que não acontece? Às vezes, quando morrem cristãos, a gente fica triste, mas eu garanto que um cristão que morreu com Cristo ali, verdadeiramente, se ele ressuscitasse porque você orou, ele ia brigar contigo. Por que você orou para mim voltar? Estava tão bom onde eu estava. Se o céu é isso tudo, como a gente crê que é uma bênção, lugar de descanso, por que o Senhor não leva você e a mim? Simples. João 17 nos respondeu. O verso 18 diz: assim como me enviaste ao mundo, ou seja, Pai, o Senhor me trouxe ao mundo para cumprir o teu propósito, para salvar a humanidade, assim eu os envio também. Você e eu estamos aqui porque fomos escolhidos por Deus e cabe a você e a mim anunciarmos o Evangelho de Cristo, para que outros entendam essa escolha, para que outros entendam o seu amor, porque você e eu fomos feitos, ou criados, ou chamados para ser sal e luz. O sal, além de dar sabor, transforma, protege. Nós precisamos ser sal aonde nós estamos, ser diferente aonde nós estamos. E sal com tempero, bem temperado.
Porque comida salgada não dá, né? Já comeu comida salgada? Às vezes a gente consegue salvar, né? Uma vez a gente errou em casa a mão no feijão, botou uma batata lá. A batata resolveu o problema, mas nem sempre dá para fazer isso. Ou seja, não adianta você ser muito salgado onde você está. Sabe aquele crente chato? Que não vai dar testemunho. Mas também não dá para ser insosso. Aquele que ninguém vê, ninguém sabe. Você precisa ser luz. Porque antes você e eu estávamos nas trevas e alguma luz do Senhor nos alcançou, um amigo, um parente. Aonde você está, você precisa revelar a luz de Jesus Cristo. Por isso que você e eu ainda não fomos para o céu. Por isso que a sua senha ainda não foi chamada. Por isso que você ainda está aqui, você tem propósito. Anunciar àqueles que estão lá fora ainda sem Cristo que há esperança. Que você foi escolhido e ele também foi escolhido. Por isso significa que ele não vai nos tirar do mundo, mas sim que devemos estar aqui, mas não ser daqui. Ser diferente. Sermos pessoas que levam a diferença aonde nós estamos. E quando nós começamos a entender isso, a gente entende realmente que Deus nos escolheu. Olha o verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, para a obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Fomos escolhidos, irmãos, através da graça salvadora de Jesus. Nós fomos escolhidos porque nós não tínhamos nenhuma chance contra os nossos pecados. Se Jesus não tivesse ido para aquela cruz, por vontade própria, você e eu não teríamos nenhuma esperança. Pois o pecado, ele nos separou. Mas ele não virou as costas. Ele não virou as costas para você na sua criação. Ele nos escolheu para nos amar, ele nos escolheu para nos resgatar. Nós estávamos completamente longe de Deus, como diz Romanos 3, 23 a 26. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não teve exceção. E sendo justificados gratuitamente por sua graça, porque eu não preciso pagar, não preciso fazer nada. Não preciso pagar penitência, não preciso subir monte. Basta eu aceitá-lo. Basta eu entender que ele é Senhor da minha vida. Por meio da redenção que é em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, e aqui vale a pena destacar, ou seja, na sua paciência, ele tolerou, ele suportou os nossos pecados. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo, está dizendo o seguinte: olha, se não fosse esse amor extravagante de Deus, nós não teríamos nenhuma chance, inclusive ele. A justificação, quando o apóstolo Paulo, isso é um tema de doutrina. Justificação é tornar alguém justo, tornar alguém sem culpa. O réu está lá e o juiz bate o martelo e dá a sentença favorável a ele e diz: olha, você não tem nenhum crime cometido, você não tem culpa de nada, você é inocente. E aí ele sai pela porta da frente, cabeça erguida, porque alguém reconheceu que ele era inocente. Mas nós não tínhamos inocência. Nós éramos pecadores. Tínhamos rebelião contra Deus. Paulo vai dizer que nós não tínhamos nada que pudesse agradar a Deus, porque nós estávamos destituídos, afastados da glória de Deus. E agora? Como ser inocente diante de tamanha
carga que foi nos colocado? Aí Paulo vai dizer que foi através do sangue de Jesus. Ou seja, você que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você crê? Você crê que é salva? Então quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, mas Ele vê o sangue de Jesus sobre você. Ele vê a salvação sobre você. Quando o inimigo da sua vida vai lá e aponta o dedo, olha lá o Mário, pai. Aí ele fala, o que tem o Mário? Mário é pecador, ele é salvo. O sangue do meu filho está sobre ele, ele aceitou meu filho. E não é porque nós somos bonzinhos que aceitamos, é porque nós nos olhamos em Cristo e vemos o que nós fizemos com Cristo. Porque todos pecaram. Quando Paulo vai usar o termo estão destituídos, ele vai dizer que nós precisamos a cada dia entender o nosso lado de pecador, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas continuamos pecadores nesse mundo. Precisamos do seu perdão constante. Somos salvos, isso é um ato, mas a santidade, a santificação é contínua. Até pensando a gente peca. Eu acho que até pensando a gente peca mais. Nós precisamos do perdão e do amor dele. Ser justificado significa declarado justo. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que Pedro vem dizendo quando Deus nos escolheu. Quando ele olhou para nós e disse, Jesus, vai lá. E Jesus veio. Efésios capítulo 1 vai dizer o seguinte, 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por amor de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essas pessoas que Pedro está escrevendo ali, entenderam Efésios, foram salvas. Os pecadores perdidos, agora estão salvos ali na igreja, daquelas várias cidades que Pedro fala. Sabe, irmãos, os pecadores perdidos, que são entregues a si mesmos e não procuram Deus, eles vão ter uma vida aqui e pós essa, se não se converterem, de terríveis dores. Lucas 19:10 vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem havia sido perdido. O Senhor procura os perdidos. O Senhor procura aqueles que precisam da salvação. Tanto procurou que Ele enviou seu Filho. Deus não nos escolheu porque nós iríamos crer em Jesus. Ele não nos escolheu por isso. Mas Ele nos escolheu para crermos nele. A partir do momento que Jesus veio, morreu e ressuscitou, nós agora podemos crer nele. Deus não nos escolheu, irmãos, por causa da nossa santidade, até porque nós não tínhamos nenhuma. Mas Ele nos escolheu através de Cristo para que agora entendêssemos e buscássemos a santidade. Deus não escolheu você e a mim por boas obras, mas Ele escolheu você e a mim para as boas obras. Lá na tradução da Bíblia Almeida e Corrigida, o verso 2 de 1 Pedro 1 diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência aqui, ela traz a ideia de escolha. Deus nos elegeu através da sua escolha. E que escolha? De nos amar. A escolha de olhar para você e para mim, nos amar do jeito que nós estávamos. Alguns pontos, algumas doutrinas cristãs dizem que há predestinados à salvação e predestinados à perdição. Eu prefiro crer que há, sim, escolhas de Deus, e essa escolha foi enviar Jesus para nos ver salvos.
Porque eu não sei quem vai para o céu e quem vai para o inferno, você sabe? Não sei. Não dá para definir isso. Eu lembro de uma vez, num velório, que o pai daquela irmã estava lá na caixa, e ela olhou para mim e disse assim: pastor, sabe quem foi para o céu? Eu olhei para ela e falei: não sei. Ela fez uma cara de desânimo. Achou que eu ia falar ali que ele estava no céu. Eu não sei, não sei. Porque ele não era da igreja. Mas também estar na igreja não quer dizer que tem alguma coisa melhor do que quem não está. Mas eu perguntei: irmã, por várias vezes ele ouviu o evangelho, mesmo no tempo que estava acamado, não foi? Foi. Inclusive ele aceitou Cristo lá na cama, pastor. Eu falei: então, se ele aceitou Cristo, de coração, entendeu o que é salvação, e que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, irmã, temos uma grande chance de nos abraçarmos no céu. O marido dela estava do lado ouvindo o papo. Pensa num cara ruim, que não gostava de igreja, falava mal de pastor. E aí eu olhei para os dois e disse: agora, vocês e eu, que ainda temos um coração batendo, temos que nos preparar para o dia que chegar aquele momento ali. Aí apontei para o caixão. Porque enquanto a gente está de pé, como ele fez, que aceitou Cristo, a gente tem oportunidade. Passou daqui, acabou a chance. Vocês estão preparados para quando chegar naquele momento ali? Porque ele nos escolheu em vida. Não tem segunda chance depois da morte. É aqui. É o agora. Ele baixou a cabeça e saiu de perto de mim. Porque enquanto estivermos vivos, temos a oportunidade de dizer sim para Jesus, de pedir perdão pelos nossos pecados, de a cada dia sermos redimidos, santificados, perdoados. Quem nos convence, irmãos, do nosso pecado para a salvação, não somos nós mesmos. Sabe o mais um que você está orando, está investindo? Não vai ser você que vai convencer essa pessoa, vai ser o Espírito Santo. João 16 diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está ali já se preparando para ser preso, para ser crucificado, para morrer e ressuscitar. Então ele está orientando os seus discípulos. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Ele está falando do Espírito Santo. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então é Ele, Espírito Santo, que nos convence que fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos pelo Pai, comprados pelo Filho e separados pelo Espírito. E é isso que nós precisamos crer. Nós precisamos ter uma mente que busque a cada momento a presença de Deus, através de oração, de leitura da palavra, de comunhão com os irmãos. Temos nosso papel também, porque ainda que o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que convence o outro, mas nós temos o nosso papel, de como escolhidos, poder também falar do amor de Jesus. Atos capítulo 2, que citei no início do sermão, diz, versos 37 a 40, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Quem que ficou aflito? O público, os mais de 3.000 que estavam lá ouvindo Pedro pregar. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Que dom? A salvação. Pois a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que estão longe,
para todos que contra o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. O mesmo Deus que determina o fim, que é a salvação, também nos determina o meio para esse fim, que é a pregação do Evangelho. Pedro está dizendo para você e para mim nessa noite, que nós fomos escolhidos não para ficarmos nos nossos guetos escondidos, mas nós fomos escolhidos para alcançar os outros que também são escolhidos e que precisam ouvir do amor de Jesus. Queridos, temos um privilégio enorme, amados por Deus. Por vezes a gente pode passar a nossa vida sem ser amado, sentimento de rejeição, mas Cristo nos amou e não nos rejeitou. Hoje nós estamos em Cristo e somos estranhos para esse mundo, sim, se vivermos a vida cristã, sendo sal e luz, mas sem salgar demais. Ainda que nós vivemos aqui como peregrinos estrangeiros, precisamos levar a mensagem de Jesus Cristo. Somos sim estrangeiros, não somos dessa terra, porque o nosso lugar é o céu. Você crê nisso? Você tem buscado uma vida de santidade diante de Deus? Você tem entendido que Deus espera que você a cada dia busque a sua presença? Eu quero orar com você e por você. E nessa oração eu apelo o teu coração para que você realmente seja a diferença nessa sociedade. Mas a diferença de forma positiva. A diferença demonstrando o amor salvador de Jesus. Com falas inteligentes, que convence. E convence não porque você tem um poder de oratória muito bem feito. Não, convence porque você ora. Para quando as pessoas baterem um olho em você e dizerem assim, tem alguma coisa diferente em você? Aí talvez vão pensar assim, é o cabelo? É a barba feita? Aí você vai poder dizer assim, é o Espírito Santo de Deus. É Deus na minha vida, é Jesus. Você crê nisso? Você quer uma vida assim? Então ore a Deus pedindo isso. Mas ore sabendo que Ele vai te dar. E se prepara, porque Ele vai colocar pessoas na sua vida para você falar desse amor. Você está pronto para isso? De verdade, o amém diminuiu agora. Porque Ele quer que você faça diferença na juventude que você está, na família em que você está, na sociedade que você está mais próximo, no bairro, enfim, em todos os lugares. E Ele quer usar você e a mim, porque Ele nos escolheu. Pai, em nome de Jesus, o teu povo está diante do Senhor, ó Pai querido, entendendo que foram escolhidos, Senhor, pelo teu amor, escolhidos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, que privilégio, que honra, que desafio de entendermos que o Senhor nos escolheu para também levar a mensagem do Evangelho a outros que foram escolhidos, mas que ainda não estão na Tua presença e precisam conhecer Jesus. Deus, estamos numa sociedade e que tem tirado as verdades do Evangelho do centro de suas vidas. E nós, Senhor, precisamos erguer as nossas cabeças aos céus, pedir sabedoria ao Senhor, e fazer a diferença onde nós estamos sem medo. Então, Senhor, dê estratégia aos seus filhos e filhas para anunciar as verdades do Evangelho sem medo, ainda que isso possa custar até mesmo a vida. Mas coloque no nosso coração esse sentimento de entendermos, ó Deus, que enquanto estivermos nessa terra, não fomos chamados para o céu ainda, porque o Senhor deseja que anunciemos as verdades do Evangelho. Mas se por isso viemos a perder a vida, estaremos com o Senhor. E todas essas mazelas dessa vida cessarão. Mas, Senhor, enquanto tem fôlego dentro de nós,
que nós possamos falar do teu amor. E agora, ó Deus, que vamos participar da ceia. Ó Deus, obrigado pelo sacrifício de Jesus, relembrado nesse memorial. Se há, ó Deus, alguém que precisa, que carece de pedir perdão ao Senhor, que agora seja feito. Se esse perdão precisa ser estendido até alguém, ó Deus,